Estúdio IBA. Informação com credibilidade. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Está começando mais uma edição do seu programa Estúdio IBA. Nesta segunda-feira, dia 19 de agosto. Comigo na técnica está o Vicenzo Valber. Na apresentação aqui, o nosso colega Matheus Friedrich. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. E na produção e apresentação também este amigo aqui, o Rafael Kohlberg. O Estúdio IBA conta com o patrocínio da Renovare Obras e Serviços, Comalto, revendedora autorizada Volkswagen e lojas seminovas, e também da JLV Construtora. E também contamos com o apoio da Zetanet, serviço de internet via fibra ótica, e da CGC Contabilidade. E para os nossos patrocinadores, os destaques de hoje do Estúdio IBA. Michael Stanislau detalha a trajetória na arbitragem e fala sobre os desafios da profissão. Copa Prime de Jiu-Jitsu reúne mais de 600 atletas em Montenegro. E jovem de 18 anos é preso por arremesso de drogas e celulares na penitenciária modulada. Isso e muito mais você vai acompanhar nesta edição do programa Estúdio IBA. E na previsão do tempo, a manhã de hoje começou com o tempo nublado, né? Então a temperatura mais amena, porém está com o tempo nublado. A temperatura máxima para hoje está prevista então para os 27 graus. Amanhã, terça-feira, deve ser de tempo instável com bastante possibilidade de chuva. A temperatura mínima vai ser de 15 graus durante a madrugada, enquanto a máxima poderá chegar então aos 21 graus aqui na nossa região. Vai lembrar que vai chover em toda a região aqui do Vale do Caí a partir de amanhã. E no trânsito, há poucos instantes, tivemos então uma ocorrência então ali na rua Bento Gonçalves com Olavo Bilac, onde dois carros acabaram então colidindo. Vale então você prestar atenção quando você passar no local, pois vai ter então a interrupção no trânsito naquele local. Agora a gente chega para falar um pouquinho sobre esporte, pois ontem o ginásio do SESI foi palco de mais uma etapa da Copa Prime 2024 de Jiu-Jitsu, um dos eventos mais importantes do calendário estadual da modalidade. Com a participação de 626 atletas, a competição reuniu destaques então das categorias Sub-6 até a Master 456. O público compareceu em peso no evento e a estimativa da organização é que cerca de 1.600 pessoas circulando pelo evento, então, incluindo atletas e público. Mais uma vez um sucesso na região, né? Trazendo, importante, né, pro esporte montenegrino também, o incentivo, trazer essa etapa da Copa Prime para cá. E as equipes montenegrinas também estiveram presentes nas disputas em peso, né? A Pinto BJJ foi representada por 58 atletas e a Virtus Jiu-Jitsu teve 46 alunos na competição. O atleta Thiago da Silva Lemes, da Academia Pinto BJJ, foi um dos atletas locais que marcou presença na Copa Prime 2024. Com uma trajetória que começou em 2008, Lemes tem uma longa trajetória no esporte, né? E o lutador, que competiu na cidade natal, ele trouxe um sentimento especial de competir aqui e ressaltou, né, a importância da realização do evento em Montenegro, destacando o impacto positivo tanto para os atletas quanto para a cidade. É uma demanda que os atletas da região têm, né, Matheus? Pois todo final de semana eles vão para Floripa, Porto Alegre, todas as cidades para lutar jiu-jitsu, pois é muito difícil ter uma modalidade aqui, né? Uma etapa aqui. Passa o ano inteiro lutando fora, né? Então é importante ter uma etapa aqui em Montenegro, né? Um município merece com tanto lutador bom. Acaba valorizando o esporte, né? Com certeza. E agora a gente chega então para falar um pouquinho sobre o patrimônio histórico, pois foi realizado no sábado na Câmara de Vereadores de Montenegro um evento então alusivo ao Dia do Patrimônio Histórico. E Eduardo Kauer, vice-presidente do Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico aqui de Montenegro, foi um dos palestrantes do evento então que marcou o Dia Nacional do Patrimônio. Vamos acompanhar. O objetivo do painel, do fórum, né, sobre o patrimônio histórico, cultural, é resgatar um pouco desse nosso patrimônio que nós temos no município, que é tão importante. Montenegro tem uma riqueza cultural, porque a gente deve pensar também que patrimônio, antes de ser cultural e histórico, é um patrimônio, é uma riqueza, é um potencial de turismo, um potencial de educação, um potencial de desenvolvimento do município e da região. Então eu vejo muito essa questão também econômica dentro do patrimônio histórico. E às vezes a comunidade não se apercebe do potencial econômico, do potencial que tem para trazer riqueza para o município, de ser uma riqueza e de gerar uma riqueza a mais para o município.
estão propostos 2 painéis, né? Um vai ser ministrado por ti. Isso, sobre a imigração, as imigrações alemãs, né? E eu vou falar um pouquinho também sobre a cultura, não tanto sobre a história, porque às vezes a gente foca muito na história, e a cultura alemã ela é mais diversa. Embora ela tenha se misturado com outras culturas de outras etnias, ela trouxe uma contribuição muito forte aqui para a região, e eu vou trazer um pouquinho dessa pitada da cultura alemã aqui para o nosso município. Bom, essa é a segunda edição. Eu gostaria que tu falasse pra gente, então, qual foi o resultado da primeira, né? A primeira edição que nós fizemos foi muito para pensar a questão dos 150 anos do município. E eu vejo assim, despertou para muitas pessoas essa preocupação do patrimônio, e é muito importante também para que a população tome pé, né, do que acontece e do que tem aqui no município de Montenegro, na região do Vale do Caí. E com este de hoje, deve ficar algo definido ainda? Também, né? Também trazer mais colaborações, mais subsídios, e eu vejo também trazer para o grupo e para a comunidade em geral que vai comparecer aqui, compreender a nossa relação com o rio, que é muito importante. O rio ele passa pela cidade e a gente tem que aprender a conviver com ele da melhor ou da pior maneira possível, né? Nós temos que desenvolver estratégias de convivência com esse rio. Ainda em cima desse tema, o professor da Unicinos, Caio Flores, apresentou um painel baseado em sua tese de doutorado em História, defendida na PUC. Sua pesquisa investigou os impactos das mudanças climáticas a partir da interação da população do Vale do Caí com o rio que atravessa a região. Bom, a palestra aqui hoje ela está basicamente resumindo a minha tese de doutorado. Eu realizei um doutorado na PUC em História, e eu fiz uma pesquisa sobre os impactos das mudanças climáticas a partir da interação da população do rio Caí com este rio, né? Então eu estou falando basicamente sobre história ambiental, investigando um pouco alguns relatos que a gente encontra na historiografia e nas fontes históricas de questões climáticas e como elas aparecem no cotidiano da população do Vale do Caí, né? Isso fala um pouco, um tanto, né, sobre a navegação, por exemplo, mas muito sobre as enchentes. E essa vai ser a minha parte final da fala, que eu vou colocar um pouco algumas questões que são mais relevantes para a gente pensar sobre os impactos das enchentes ao longo da história e o futuro das enchentes para os próximos anos. E agora então a gente vai mudando um pouco de assunto para falar sobre a área policial, pois ontem de manhã a Brigada Militar realizou a prisão de um homem de 18 anos na localidade de Pesqueiro, aqui no interior de Montenegro. Uma guarnição da BM em patrulhamento nas proximidades da penitenciária modulada foi notificada então sobre uma possível tentativa de arremesso de drogas para o interior do estabelecimento prisional. A guarnição então realizou uma averiguação na mata, que faz parte ali da parte externa da casa prisional, e localizou uma mochila contendo 2 pacotes. Os PMs também visualizaram um indivíduo correndo pelo campo. Na mochila encontrada, então, foi achado 2 aparelhos celulares. Os agentes penitenciários relataram ter interceptado mais objetos no interior da penitenciária, contendo 2.429 gramas de maconha, 6 celulares de marcas variadas e 15 chips de operadoras. Durante as buscas, os policiais conseguiram localizar o suspeito. De acordo com a brigada, ele admitiu a tentativa de arremesso dos objetos ilícitos, mencionando que receberia o valor de R$2.000 pela ação. Foi então encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, sendo lavrada a prisão em flagrante e recolhida ao sistema prisional. A polícia fazendo um trabalho de enxugar gelo, né? E querendo ou não, este indivíduo teve o fim que queria, né? Pois estava arremessando para dentro da penitenciária e acabou, então, no final do dia, indo para dentro da penitenciária, né, Matheus? E como acontece, né? Como é frequente essas ações, né? Exatamente, né? Mas que bom que a polícia está aí fazendo o seu serviço. A gente vai para um breve intervalo comercial, não sai depois, na sequência a gente volta para falar sobre esporte. A Comalto conta com instalações de nível mundial e profissionais preparados para facilitar a aquisição do seu carro 0 km ou seminovo. Além de assistência técnica com os mais modernos equipamentos e profissionais treinados na fábrica. A sua revenda Volkswagen da região. Fone para contato 051 3883 0000.
Renovare Obras e Serviços é especialista em obras públicas, dedicada a criar infraestruturas de qualidade, contribuindo com o crescimento das comunidades. Nosso compromisso é entregar projetos inovadores e seguros, garantindo um impacto positivo e sustentável. Fone para contato 51 99698 7684. Estamos de volta com o seu programa Estúdio IBA, contando com credibilidade. Agora sim, estamos de volta com o seu programa Estúdio IBA, contando então com o patrocínio da Renovare Obras e Serviços, da Comalto Autorizada Volkswagen e da JLV Construtora, e o apoio então da Zetanet e da CGC Contabilidade. Isso aí, vamos falar um pouquinho de esporte agora. O árbitro assistente montenegrino Michael Stanislau atingiu uma marca expressiva em sua carreira no dia 10 deste mês. No Rio de Janeiro, ele completou 100 partidas atuando em sua função na Série A do Campeonato Brasileiro. Para conhecermos um pouco mais sobre a vida do montenegrino e a rotina dentro das 4 linhas, o Estúdio IBA recebe Stanislau. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, os amigos aqui. Boa tarde, ouvintes. É um prazer sempre estar conversando com vocês e pessoas que sempre apoiam o nosso esporte. Vamos iniciar então pelo começo, né, Stanis? Falar um pouquinho de como iniciou esse sonho de trabalhar com futebol, mais especificamente com arbitragem. Geralmente os jovens têm o sonho de ser jogador, né? Como é que surgiu a ideia de participar da arbitragem? Cara, eu nunca tive o sonho de ser jogador. Nunca fui um bom jogador. sempre foi ruim quando eu tentei jogar um pouco. E sempre, por mais que eu goste de futebol, nunca fui do jogar mesmo, né? Então, uma figura que sempre me atraiu foi ver o árbitro no jogo. Isso já foi desde sempre. Sempre me atraía ver o árbitro, sempre eu gostava de ver a função, tanto que eu assistia jogos muito aleatórios, né? Não somente jogos de alto nível, e sempre via as arbitragens. Então, foi uma construção durante o período de adolescência até que eu começo a fazer meu primeiro curso com 18 anos. 18 anos e desde então nunca largou a profissão, né? E agora com 100 jogos de Série A, durante esses 100 jogos, tem partidas marcantes, né? Eu queria que tu falasse quais partidas te marcaram positivamente e também as mais difíceis, né? As negativamente. Sim. Cara, 100 jogos realmente é muito marcante. Foi uma meta que eu criei na arbitragem ao longo desse tempo de atingir as 100 assistências na Série A, né? E a questão de clássicos, né, que muitas vezes é um sonho dentro da arbitragem de trabalhar em grandes jogos, né. Um dos clássicos que eu tinha como meta de trabalhar era o Palmeiras e Corinthians, né, foi o primeiro clássico que eu fiz deles. Eu tinha a meta do Grenal, né, só que daí o Grenal eu atingi pelo Gauchão, né, então não conta. Estão colocando a arbitragem de fora, exatamente, né? Eles colocam a arbitragem de fora nos clássicos locais. E já aproveito que o clássico que me falta de meta é o Fla-Flu, né? São os 3 clássicos que eu sempre mentalizei. Então esse ainda falta na carreira. Mas dentro disso me marca esse Palmeiras e Corinthians, né? Pelo fato do clássico. Me marca, por mais que seja um jogo de menor expressão, mas é o primeiro jogo, né? Estreia de Série A em 2018, né? O Paraná e América Mineiro. Porque por mais que seja um jogo entre times não tão fortes, hoje até o Paraná está numa queda brusca, né? Mas é o primeiro jogo de Série A, né? Então sempre marca a estreia, né? Sempre debutar na competição marca, né? E dentro disso eu fiz grandes jogos, né? Os jogos do Maracanã são legais de fazer, e até porque a arbitragem gaúcha sabe bem que ela sempre acaba pegando jogos mais fortes, né? Normalmente confrontos entre paulistas e cariocas é a maior tendência de arbitragem gaúcha tá. Então, quase todos os jogos que eu fiz no Maracanã, por exemplo, foram jogos contra times paulistas ou confronto local. Então, os jogos acabam sempre marcando mais, né? Está acostumado a começar em estádios menores, com uma estrutura menor, menos público, e quando vê, tu está num jogo de 50 mil pessoas, por exemplo, né? Claro que eu falo do Maracanã em Série A, mas o jogo do Maracanã maior que eu fiz foi um Vasco e Cruzeiro na Série B, né? Que tinha mais de 65 mil pessoas. Ainda em cima dos jogos tem um bem emblemático na Vila Belmiro no passado, né? Sim, o jogo da queda do Santos, né? Também estava presente. Até inclusive esse sábado passado agora eu fiz Santos e Avaí na Vila, né? E eu conversava com o Darão sobre isso, né? Que eu marquei que eu fiz o jogo da primeiro rebaixamento do Santos. E fiz o primeiro jogo deles na Série B também, na história, né? Eu estava presente nos 2 jogos. Tá, na história do Santos. E como é que foi o clima daquela partida lá? Foi uma partida que marcou o primeiro rebaixamento da história do Santos, né? É um jogo tenso, ele foi se tornando cada vez mais tenso ao longo do jogo, né?
Porque, convenhamos, aquele jogo não era a tendência do Santos ser o time rebaixado, tinha 2 times abaixo dele ainda. Sim. Então a tendência natural era o Santos ganhar de um time que não competia para nada na competição mais, que era o Fortaleza, e se salvar tranquilamente. E no fim das contas foi o único time que não ganhou dos times que precisavam ganhar. Então, creio que ao longo do jogo mesmo, nós não ficávamos sabendo dos placares, não informavam lá, e nós pedimos também para ninguém nos informar. Então nós levamos o jogo normalmente. Só que tu sentia pelo clima da torcida como estava ficando complicada a situação, né? Porque o Santos não ganhava o jogo, não fazia o segundo gol, e tu sentia que o clima estava cada vez mais tenso. Então dava para sentir pelo clima hostil que estava no campo de que tava ficando ruim pro lado deles lá. Isso transformou até pro vestiário, né? Foi difícil de sair da Vila depois, né? Sim, foi complicado a saída, né? Tanto que o jogo acabou antes por invasão de torcida, né? Por arremessar objetos e tudo, né? Então todos saíram e o próprio policiamento já indicou que nós saíssemos o mais rápido possível do vestiário, sem banho, fardados mesmo, para eles garantirem toda a escolta, né? Tanto que teve muito caso de vandalismo, tanto na vila como nas proximidades, né, nas próprias ruas de Santos. Sim. E como que faz para lidar com a ansiedade pré-jogo? Tu tem algum ritual pessoal? Tem algumas coisas que tu costuma fazer antes da partida? Cara, no início de carreira, eu era uma pessoa mais ansiosa. Eu imagino que todo árbitro, no início dos processos, ele se torna mais ansioso, né? E com o tempo, tu vai pegando experiências de colegas que trabalham. Então, por exemplo, eu trabalhei como quarto árbitro do Daronco em mais de 30 jogos de Série A. Então eu trabalhava com os assistentes de elite já, né? E um dos que eu trabalhei de elite era o Hélio, que hoje é o que me escala na federação, né? Virou meu chefe agora. E uma característica que eu sempre peguei dele é que ele ficava super tranquilo, relaxado durante o hotel, tudo, e ele só focava mesmo nas 2 horas antes do jogo, que é a hora que nós chegamos. Então ele entrava no jogo na hora do jogo mesmo. E isso eu consegui adquirir tranquilamente. Eu fico tranquilo durante o jogo, faço a minha rotina, descanso. Às vezes eu assisto vídeos meus até para me ativar para jogo, mas não crio mais ansiedade para praticamente nenhum jogo. E quando eu entro no campo propriamente dito, aí eu consigo concentrar 100%. É como se fosse, eu piso no gramado, eu sei o que eu tenho que fazer. E em relação a isso, tem a pressão da torcida, né? Isso faz diferença no trabalho de vocês? Como é que vocês lidam com xingamentos? Ou vocês entram ali e não escutam mais nada? Cara, entra no ouvido e sai do outro, né? Não tem muito o que fazer nesse caso, né? São 15 anos ouvindo isso, né? Então eu tem que estar mais do que acostumado. Só que quanto mais torcida tem no jogo, menor é o que se ouve, né? Porque muita gente gritando simultaneamente, muitas vezes não consegue nem entender o que é, né? Só quando é vaias, algo assim. Às vezes fazer um jogo aqui em Montenegro com os pais gritando é mais difícil. Com certeza, tu ouve melhor tudo que está sendo falado nesses jogos. Mas questão de torcida, tem pressão normal, né? Mas creio que quando o árbitro entra, ele já sabe que vai lidar com esse tipo de pressão e acaba sendo normal no futebol, né? Hoje em dia o futebol está cada vez mais difícil, a arbitragem está cada vez mais contestada, então nós estamos cada vez mais prontos para lidar com esse tipo de situação. Não que seja confortável, mas tem que saber lidar com isso porque é inevitável. Vai ter a pressão, querendo ou não. Já entra na profissão sabendo disso, né? Totalmente. Eu gostaria de saber, tem um cara que já rodou o país todo, né, nessa questão da arbitragem. Tem alguma localidade, assim, em São Paulo, Rio Grande do Sul, que a torcida pega mais no pé, que tu sente que tem uma pressão extra, assim, na arbitragem? Paraná. O Paraná é chato. Paraná é complicado. Até os outros também. Os outros também, mas lá é mais complicado. Lá o ranço é um pouco maior do que o habitual e dos outros times. E lá também tem a característica de que é um dos estádios mais próximos, né, onde a torcida fica da arbitragem, né, a arena mais próxima. Então isso talvez impacte um pouco mais. Tem uma acústica maior. Sim, também. No Paraná é muito difícil até com a nossa comunicação. Nós temos que gritar durante quase todo o jogo, porque a acústica lá, por ser próximo, por ser fechado normalmente com o teto lá, a acústica é bem difícil de ter comunicação no Paraná. É um exemplo, né? Todos têm suas peculiaridades de ranço, né? Mas o Paraná é um pouquinho mais complicado que os outros. E agora com 100 jogos completos na Série A, qual a tua próxima meta na função? O quadro da FIFA ainda é um sonho? Cara, eu conversava, essas últimas semanas, eu conversava com alguns colegas assistentes dos quadros FIFA que eu converso, o Bruno Pires e o Bosquilha, principalmente, que tenho mais afinidade.
Mas na verdade não tem uma meta criada, eu tenho que pensar a respeito disso, né, do que seria uma meta, né. Talvez poderia colocar a meta de 150 jogos, porque se torna um nível Master, que eles consideram aqui, né, que o nível Master é ou que atinge 150 jogos ou é que é esquadro FIFA. Seria talvez uma meta a ser criada, né. Tem que pensar, eu nunca fui uma pessoa que foi muito sonhadora na arbitragem a longo prazo, assim, eu sempre penso no passo a passo, né, nunca, por exemplo, não tinha como eu pensar em um quadro internacional não sendo CBF, por exemplo, sendo só da federação. Então tem que sempre pensar num passo a passo. Mas não adianta, tem coisas que não dependem só de nós, né? Então eu tenho que pensar no que está ao meu alcance. Talvez os 150 jogos é o que está ao meu alcance nesse momento. Sim. 150 jogos, uma Libertadores mais pra frente também. Né? Mas daí teria que ser do quadro internacional, né? Sim. Daí não depende só de mim. Voltando a falar ali dos que pegam no pé de xingamento, isso da torcida, mas tem treinador e jogador também que são complicados de lidar, né? Não sei se tu pode citar alguns exemplos, mas os mais difíceis de trabalhar. Tem. Ultimamente cada vez está mais complicado, né, de lidar, né? Mas tem, assim como tem treinadores muito educados, tem treinadores que passam no ponto. Só que tem que diferenciar o que é passar do ponto no xingamento ou o que é passar no ponto na emoção do jogo, né? Que muitos ali vão na emoção do jogo e acabou o jogo, tá tudo certo. Então não tem... É muito relativo isso aí de treinador para treinador, de jogo para jogo. Poderia ser alguns, mas muitos ali, até o exemplo mais clássico do Palmeiras, por exemplo. Ele é um cara... Ele não é aquele cara mal educado, é aquele cara que ele é vibrante com o jogo. Daí, quando ele é vibrante demais com o jogo, ele às vezes acaba passando do ponto. Mas quando ele vai dar entrevista, ele já é bem mais consciente. Então ele joga real, né? O que aconteceu no jogo, ficou no jogo. Dá pra tirar como base também o novo técnico do São Paulo, né? Que todo jogo ele é, bem dizer, expulso, né? Mas ele já deu entrevista de que tá tudo certo, que ele não se importa com isso, que o estilo é o estilo dele, então... Respeita-se o estilo dele, respeita-se os critérios de arbitragem e tá tudo certo. Em questão das contestações que a arbitragem sofre no geral, a falta de profissionalização é uma coisa que marca vocês também, vocês defendem bastante isso. Eu creio que ajudaria consideravelmente, né? Mas não seria só isso para resolver, né? Eu acho que é um problema cultural, não, porque... Nos últimos anos, a arbitragem vem tendo treinamento antes de campeonato, durante o campeonato, vem estabelecendo critérios, só que pode ver que chega uma determinada fase da competição em que sempre começa a cair na conta da arbitragem os problemas. E isso vai por derrota de clube, vai por problema político, tem uma série de fatores extras que acabam impactando. E muitas vezes a arbitragem acaba pagando o pato de algo que nem é dela. Isso é normal. Claro, seria muito melhor eu ser um profissional da arbitragem, eu não ter que... ter o meu emprego aqui, tá trabalhando, quando eu saio do meu emprego, pegar um voo, faço um jogo no dia seguinte, já volto, continuo trabalhando e eu acabo não tendo um treinamento adequado, uma preparação adequada, pego às vezes voo na madrugada, não durmo. Claro, isso aí tudo seria resolvido e a qualidade seria bem melhor, isso é certo. Mas somente profissionalizar sem a cultura de todos melhorar e todos quererem uma arbitragem melhor não resolve. A cultura do brasileiro é complicada, né? A gente vê um jogo da Premier League assim, os caras nem chegam perto da arbitragem, né? Exato. Toma uma decisão ali. E a Premier League muitas vezes passa erros também. Passa erros tanto de campo como a interferência de vídeo é menor. Só que lá o futebol é aceito, lá a cultura deles é não reclamar com a arbitragem, o respeito é maior. Então, tu vê que parte da cultura deles ser isso. E aqui é totalmente o contrário. Sim. E para quem está nos escutando e nos ouvindo agora, tá te usando como exemplo aí, como é que faz para essa pessoa que se um dia quer se tornar árbitro, como é que tu chegou lá e como é que essas pessoas podem chegar lá? É através de curso, formação, como é que funciona? Cara, eu comecei meu primeiro curso foi pelo Sindicato dos Árbitros em 2000, quando eu tinha 18 anos, fiz o curso da federação já no ano seguinte. Mas não basta só fazer curso, né? Tu tem que querer, tu tem que gostar da função, porque chegar alguém ali que conhece as regras e aplicar as regras de jogo só não vai dar certo, né? O cara vai até marcar falta por 6 segundos do goleiro. Então, tu tem que querer, tu tem que gostar da função e tu tem que se preparar. Tem que ter uma preparação física, técnica, tem que ter cuidado com saúde. Psicológica também. Psicológico, né? Faz muita diferença hoje em dia. Tu tem que ter um trabalho técnico, físico, mental. Tem que ter todos os pilares em dia e
e tem que ter resiliência, né? Tem que ser muito resiliente, porque nem sempre sai tudo como nós queremos e como nós esperamos, e tu tem que encarar isso e bola pra frente. Não dá pra desistir na primeira vez que dá uma queda, porque na arbitragem tem muita queda. E quem paga o pato geralmente é a mãe do árbitro, né? Que é a mais elogiada durante o jogo. Eu vou dizer que antigamente era mais a mãe, agora nós mesmos levamos já, é ataque pessoal já. Matheus, alguma colocação pra gente finalizar? Eu acho que é isso. Vai dar papo, né, pra gente entender também um pouco da visão do árbitro, né? A gente vê muita crítica em cima dos árbitros, tanto dos árbitros quanto dos bandeiras, né? Mas assim como os jogadores erram, são humanos que estão trabalhando ali. O VAR também erra, mas também são humanos que estão operando. Então, isso vai acontecer e tem que entender também o lado de pressão, de tudo que envolve, né? A gente agradece ao Michael e quem sabe retorna aí para os 150 jogos daqui um pouco, né? Daqui 1 ano, 2 anos está aí de novo. E quem sabe com o escudo da FIFA, né? Não, assim espero retornar com essas metas, né? E é legal esse bate-papo para conhecer um pouco mais a questão de arbitragem e essa questão que tu falaste, né, de humano, né? Porque muitas vezes tu vê num jogo, o jogador erra muito mais que nós. A média de erros comparada a jogador, ela é mínima nossa. Mas só que se tem um erro do árbitro, fica marcado ali. Exatamente. Né? Ninguém coloca na conta de um jogador que erra um gol se pode colocar na conta de um árbitro que um lance interpretativo para eles não tá legal. Então... É porque o torcedor já tá ali com os nervos à flor da pele, né? Então qualquer faísca é fogo nesse tipo de situação. Não, totalmente. Para colocar na conta do árbitro, isso aí é muito fácil. Isso aí faz parte do jogo, a gente entende. Papo muito bacana, a gente agradece a participação, viu? Fica também o convite para outras oportunidades. A gente vai para um breve comercial, já voltamos, não sai daí, pois vamos ter mais informações na sequência. A construtora JLV, fundada em 2004, é referência em obras públicas com atuação em todo o estado. Oferece serviços de terraplanagem e projetos, além de fornecimento de madeiras para frigoríficos, mantendo sempre a qualidade e o compromisso social. Telefone para contato 51 36 32 33 89. Abrace Montenegro. Fortaleça nossa cidade. Montenegro precisa de você. Valorize o comércio local, descubra a qualidade e a diversidade dos produtos e serviços que nós temos aqui. Compre em Montenegro e ajude a reconstruir a nossa cidade. Juntos, podemos fortalecer a nossa economia e a nossa comunidade. Abrace Montenegro. Comprar em Montenegro é mais do que uma escolha. É um ato de amor pela nossa cidade. Abrace as lojas daqui e valorize o comércio local. Comprando em Montenegro, você garante empregos e garante renda que se reverte em obras e serviços para toda a comunidade. Ajude a reconstrução da nossa economia. No ar, Estúdio IBA. Informação com credibilidade. Estamos de volta com o seu programa Estúdio IBA, contando com o patrocínio da Renovare Obras e Serviços, Comalto, autorizada Volkswagen e da JLV Construtora. A gente também conta com o apoio da Zetanet e da CGC Contabilidade. E agora a gente chega para falar um pouquinho sobre educação, pois os alunos da Escola de Ensino Médio do SESI, né, realizaram na última sexta-feira a atividade Escape Room, ou no português, né, a Sala de Fuga, ali na Estação da Cultura em Montenegro. A proposta, então, fez parte de um projeto interdisciplinar que envolveu diversas áreas do conhecimento, como matemática, língua portuguesa e teatro. A sala de fuga é uma atividade em que os participantes são trancados em uma sala temática e devem resolver uma série de enigmas e desafios em um tempo limitado para conseguir escapar. Os enigmas exigem raciocínio lógico, criatividade e trabalho em equipe para serem solucionados. Neste caso, o tema escolhido pelos alunos foi um hospital abandonado, o Hospital Lovelace, e os participantes tinham que desvendar mistérios para sair das salas. Amarelo! É amarelo!
Tesoura. Vocês soltaram o negócio! Aqui, ó! Olha aqui! Pode levantar aquele golpe? A gente quer levantar assim também! Ô, gente, me solta aqui! O balão amarelo para 5 minutos, doutor! A cirurgia começará em 5 minutos! Muito bacana essa atividade do SESI, né? Essa questão envolvendo teatro e outras matérias acaba instigando o conhecimento e também acaba instigando a vontade do aluno permanecer na escola, né, Matheus? Com certeza, né? Atividade fundamental, né, para o desenvolvimento da gurizada também, né? É isso aí, com essa matéria então do SESI ali, um pouquinho de teatro pra gente, nós vamos chegando ao final do nosso programa Estude BA. Mas antes, né, a gente não pode esquecer de lembrar que amanhã, terça-feira, teremos edição impressa nas casas dos assinantes e nas bancas de jornais. Então agradeço a participação do Matheus. Valeu, Rafael. Valeu, Vicenzo. Até mais. Agradeço também ao Vicenzo Valber ali na parte técnica do nosso programa. E amanhã, não esqueça que às 12 horas temos outro encontro marcado aqui nas redes sociais do Jornal BA. Até amanhã.